Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje contra o Alianza Lima pela Libertadores. E vamos ver qual a real dívida do São Paulo após a aprovação das contas do tricolor pelo Conselho. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vou falar sobre um zagueiro que promete bastante no São Paulo. Eu me refiro a Igão, só 17 anos de idade. Atleta que, apesar da pouca idade, já integra o time sub-20 e esteve, no ano passado, à disposição do elenco principal. Estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Chegou a fazer a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos nesse ano de 2025, apesar de ter idade para disputar a Copa São Paulo de Juniores. E esse jogador super badalado internamente também já chamou a atenção do Brentford da Inglaterra em formação do André Hernan. Importante contar que o Igão acaba de marcar um gol, o gol da vitória contra o Corinthians por 3-2 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo super equilibrado no início dessa semana, até que o Igão apareceu para resolver os problemas do São Paulo. Jogador que chegou ao Morumbi com 9 anos de idade, promete bastante pelo espírito de liderança, mas principalmente pela qualidade com a bola e também na marcação. O único ponto que eu destacaria como preocupante diz respeito ao contrato, que se encerra em setembro do ano que vem. Seria importantíssimo que o São Paulo acertasse a extensão desse vínculo o mais rápido possível para não assistir a episódios como vários outros de atletas que subiram da base e deixaram o São Paulo sem garantir qualquer centavo. Não tem Lucas, não tem Oscar, não tem Luiz Gustavo, ou seja, o time continua com desfalques importantes. Você fala no Pablo Maia, que já não está há muito tempo. Então o São Paulo vai ter que se virar na escalação para encarar o Alianza Lima. Pois é, Tironi. Na verdade, em relação à estreia contra o Talheres, a vitória na Argentina, tão importante, o São Paulo perdeu de lá para cá. O Oscar, que sentiu a lesão lá, né, jogou no sacrifício, e o Luiz Gustavo com esse problema de saúde, a embolia pulmonar. Ele até esteve no CT nessa quinta-feira, nesta quarta-feira, me perdoe, depois da alta hospitalar, mas vai ficar 10 dias completamente parado, depois volta a fazer outros exames, ele não tem previsão de volta nenhuma. Oscar e Lucas é diferente, um problema no joelho, outro com problema muscular, mas também não voltarão tão cedo, né, nas próximas partidas. E a grande incógnita é como o São Paulo vai se comportar jogando em casa, precisando tomar iniciativa contra um time fechado, com tanto problema no setor de criatividade, né? É onde o elenco do São Paulo é mais fraco na temporada. O elenco vem muito bem respondendo defensivamente, é uma das defesas menos vazadas da América do Sul, mas na quinta-feira vai ter que fazer gol, vai ter que ganhar o jogo, né? Essa é a grande questão. O que vai ser? Vai ser o mesmo time que ganhou que empatou bem com o Atlético Mineiro, você acha? O que me pega para mim é que esse time é um bom time para jogar fora. Para propor o jogo já é mais complicado. Eu acho que o São Paulo não é que é simples substituir o Oscar e Lucas, né? Mas é difícil, com o elenco que São Paulo tem hoje, armar um time que saiba propor mais o jogo, né? O time que jogou contra o Atlético não vai ser idêntico, porque o Caleri vai começar no lugar do André Silva, evidentemente. Sim. É um jogo de Libertadores, né? Enzo e o Wendel é uma boa briga no lado esquerdo. O Enzo é um jogador mais talhado para Libertadores. Em compensação, o Wendel é mais técnico, mais leve. Mexer nos três zagueiros está dando tão certo, né? O Ferrarese pela direita, o Arboleda sobrando e o Alan Franco. Então, não tem muito para onde fugir. Para onde correr. Aí, eu acho que tem na verdade, porque como o Marcos Antônio vem jogando bem, eu imagino que ele permaneça ao lado do Alisson, né? Eu tenho dúvida numa posição, e acho que essa posição ela pode ser modificada para esse jogo, que é a questão lá do Cédric. Não porque o Cédric está jogando mal, mas é que ele está jogando muitas vezes na segunda linha, e não como ala direita, mas como ponta direita, né? Certo. E aí, talvez o Zubeldia faça a troca ali do Cédric para um jogador mais ofensivo. Mas quem? Então, é aquilo, né? Não temos grande fartura. Ferreirão?
O Ferreirão é o único cara ali que é o da posição, né? Saiu o Eric, saiu o Rato, saiu o William Gomes, que às vezes jogava por aí. Tem o Ferreirão. Aí Né? ia ser mais um 4-4-2, porque aí o Ferrarese jogaria de lateral mesmo. De lateral mesmo, é isso. Eu não acredito que o Ferrarese saia pela bola aérea e pelo jogo que ele está fazendo como lateral. Também. Concordo. E aí, se for o Ferreirão, eu acho que o Zubeldia arrisca, coloca um moleque num jogo de Libertadores lá com 50 mil pessoas. A outra vez que ele fez isso deu ruim, foi com o William Gomes. Botafogo. Na verdade, o William Gomes jogou primeiro no Rio. Né, e depois ele jogou as 2 partidas, na verdade. Isso, né? Isso. Agora, é aquilo, né? Eu acho que o Zubeldia colocar o Ferreirão não é para dar docinho para a torcida e para sair bem na foto. É por necessidade, né? Para o time ser um pouco mais agressivo, né? Por time. Aí estamos falando de um 4-3-3 mais, né? Ou 4-2-4, como jogou boa parte do ano passado, né? Que é o time já está acostumado a jogar. Isso, 4-2-4. Ferreirinho e Ferreirão poderia ser a dupla, isso, né? Ferreirinho, Ferreirão, Caleri e Luciano. Fora isso, olha, eu vou te falar, não tem muito para onde correr, como você falou. É uma possibilidade essa, né? O que você faria? Outra seria mais agressivo ainda, mas eu acho que seria o ataque, seria o time que ele usou contra o Barcelona em Guayaquil, na estreia, que é André Silva aberto, na direita, Caleri, Ferreirinha e Luciano. Jogou esse time, esse quarteto jogou contra o Barcelona em Guayaquil. Mas acho que ele possivelmente vai guardar um dos centroavantes, né? Se um não estiver funcionando, ele vai tentar o outro. Não sei se ele vai acho que os sim. Dois de cara, eu acho que sim, exatamente. Tem que pensar nos planos B, né? Porque então o cobertor é curto do São Paulo para esse ano. Tá bem curto com essas lesões. A gente precisava de um golzinho Salvador, o Caleri de cabeça, né? Precisava. Exatamente, né? Precisava. E é uma. Sem o Oscar, até a bola parada do São Paulo perde, né? Como ele foi bem na bola parada contra o Talheres em Córdoba. Enfim, mas eu acho que é o jogo que o São Paulo tem que ganhar na marra, né? Essa é a questão. E vou falar também sobre o São Paulo na questão da renovação de contrato com o patrocinador Master. Há uma promessa de que o São Paulo pode ser ajudado para uma grande contratação, como foi a do Oscar. Como é que o São Paulo vai lidar com essa grana até 2030 na questão de reforços? Trago detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, mercado da bola, tudo para vocês. Bom, vamos falar sobre o São Paulo, porque é o seguinte, teve o anúncio, né, do patrocinador Master até 2030, né, Superbet, name rights do CT, Super CT, melhorias, investimentos, aquela coisa toda. Tem um fixo e tem um variável também, né, que 60% ali e pode ser mais 40%, que pode gerar R$1 bilhão para o São Paulo ao longo desse contrato que vai até 2030, que é o ano do centenário do clube. Então, dá uma média de 100 milhões por ano, melhor dizendo, 100 milhões por ano de contrato, né, no fixo ali, né, e aí com os variáveis você pode ter mais 40%, metas atingidas, aquelas coisas do contrato, e aí metas, obviamente, desempenho esportivo, né, que conta muito, porque aí é a visibilidade do patrocínio em competições, em grandes competições. Então, assim, tem toda uma meta, tem toda uma situação em que você pode aumentar a tua receita e chegar até 1 bilhão. E o CEO da empresa, o CEO da Superbet, da casa de apostas, garante, ou pelo menos tem a intenção junto ao São Paulo, de trazer um reforço nível Oscar. Como assim nível Oscar? É você trazer um cara grande e você bancar o salário. Como, por exemplo, a patrocinadora do Corinthians paga a maior parte do salário do Memphis e viabilizou a vinda do Memphis. Assim como o São Paulo com o Oscar. E lá no Fluminense também Thiago Silva, que é a mesma, inclusive, patrocinadora do São Paulo. Então, assim, há uma ideia de já na próxima janela de você ter uma contratação nesse nível. Claro, você olhando o mercado, você olhando as necessidades do elenco e aí sim buscando essa oportunidade. Então, essa discussão começa a ter ali um contorno, começa a ter ali uma definição, uma linha, para já na janela o São Paulo atacar esse mercado e trazer, quem sabe, esse grande nome para, né, a patrocinadora bancar os salários do atleta, como foi a vinda que teve
teve sucesso a negociação do Oscar com o São Paulo. O presidente Júlio Casares falou sobre as contas do Tricolor, é isso, Má? Pois é, tem notícias que a gente não gostaria de dar para o torcedor, né? Mas em relação à dívida do São Paulo, sim, aumentou. Quem confirmou isso, como você disse, foi o Júlio Casares, uma postagem nas redes sociais ontem à noite, e hoje também ele confirmou alguns outros valores. Então vou falar para vocês aqui alguns números que chamam um pouquinho a atenção. Do período de 2023 para 2024, afinal esse balanço fechado é do ano de 2024, mais de 110 milhões de reais de dívida aumentaram. Então, antes, em 2023, era de 856 milhões de dívida geral do São Paulo. No fechamento de 2024, foi para 968 milhões e 200 mil reais, quase 1 bilhão de reais a dívida são paulina neste momento, sendo que o Tricolor fechou o ano passado com um déficit de 287 milhões de reais. A arrecadação foi grande, foi de 731 milhões de reais em arrecadação no ano passado, mas ainda assim teve o déficit. Já teve em 2023 na casa ali dos 60 milhões, mas ano passado de 287, como eu falei para vocês. Esses números foram divulgados ontem pelo Júlio Casares, porque ele também fez a apresentação ali para o Conselho Deliberativo na votação para ver se essas contas iam ser aprovadas ou não. Elas foram aprovadas por maioria hoje durante a tarde, né? E o Júlio Casares, ele vai explicar ali que esse déficit se deve a diversos fatores. Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, segundo o presidente do São Paulo. Manutenção de um time competitivo, pagamento dos juros bancários, também aí de dívida, né, empréstimos contraídos no passado, pagamento de tributos e multas, enfim, muitos valores aí que o São Paulo vem durante os anos tendo como dívida para chegar a esse valor aí gritante de quase 1 bilhão. Além disso, o presidente também informou que o fundo que foi criado ali para arrecadar dinheiro para o São Paulo já chegou a 135 milhões de reais arrecadados nesses primeiros meses, que estão sendo utilizados justamente para o pagamento das dívidas, tributos e também para rolar aí fluxo de caixa. Agora, para dar um respiro, né, para o torcedor são paulino, segundo o Casares ainda nessa mesma postagem, até 2030, que é o ano do centenário do clube, quando acaba inclusive o mandato do Casares, tem aí 2 bilhões recebíveis já garantidos, incluindo aí o patrocínio master, venda dos naming rights, outros patrocínios, isso sem contar a venda de jogadores, direitos de transmissão, enfim, outras situações aí, bilheteria, sócio-torcedor e tudo mais. Até 2030 eles vão ter 2 milhões no cofrinho? Bilhões. Bilhões? Vai ter no cofrinho, mas não é para pagar a dívida. Vai ter no cofrinho para pagar os jogadores aí, um monte de coisa. Agora, esse fundo aí Ó, o fundo, a Marina explica aqui, ó. Fundo criado em parceria com o Galápagos Capital e Outfield, já captou 135 milhões de reais. Nos primeiros meses. Não sei quem são. Utilizados para pagar dívidas, para pagar tributos e fluxo de caixa. O clube entende que não é a solução para os problemas financeiros. A finalidade é quitar as dívidas. A meta é arrecadar 240 milhões, já arrecadou 135 milhões. Tá melhor que a vaquinha do Corinthians. Marina explicou. Aliás, o torcedor de São Paulo nem gosta muito de ouvir esse papo aí, porque sempre fala de coisa ruim, né? Dívida. Mas o São Paulo tá afundado em dívida. Tá muito difícil a situação dívida no São Paulo. E tanto é que as pessoas nem entendiam como é que conseguia contratar Lucas Moura, Oscar, da onde vem... Lembra, o Daniel Alves, naquela época tem uma... Então, assim, é difícil fortuna. Isso. E por isso que falam que no dia que tiver fair play financeiro no Brasil, vai ficar complicado para os times continuarem contratando. Poucos vão conseguir contratar. E agora o São Paulo está tentando se virar. Rames Rodrigues, que deve ter pagado. E fora todos os técnicos que mandam embora e que tem todas as dívidas para pagar. Não, o bom é que hoje você tem um bom gestor, né? O Casares é um bom gestor e eu espero que esse período que ele tem aí como presidente de São Paulo possa também ajudar no pagamento dessas dívidas. Sabe no que o Casares ele é muito bom? Ele é marketing, né? Você viu esse Morumbis, que legal, né? Eu achei isso incrível, eu achei muito bacana. Mas isso não é uma exclusividade do São Paulo, hein, gente? A maioria dos clubes do Brasil está fundado em dívidas. Sim, não, eu tô falando que o São Paulo está de parabéns nessa área do marketing, que é a especialidade dele. O próprio presidente do Cruzeiro falando aí que tá vendo? É pepino pegar o clube hoje. Passando boné daqui a pouco. Hoje, ele tá bravo lá com o Alexandre Matos. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo.
E o tricolor entra em campo hoje, né, jogando em casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. E para esse jogo, o Zubeldia não vai ter o Lucas Moura, nem o Oscar, nem o Pablo Maia, nem o Luiz Gustavo. Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson e Marcos Antônio, Luciano, Wendel, Ferreirinha e Caleri. Então esse deve ser o time do São Paulo, né, que vai entrar em campo hoje. É um jogo muito importante para o São Paulo tentar vencer, até porque o Libertad venceu, né, o Talheres e foi a 6 pontos. Então o São Paulo é muito importante vencer também e a 6 e dividir a liderança do grupo, né? Até porque o primeiro colocado tem muitas vantagens nas próximas fases. Então o jogo para o São Paulo é tentar fazer gols, até porque nos últimos jogos vem fazendo poucos gols. No último jogo do São Paulo em casa contra o Sport, né, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatou por 0-0. E que nem eu venho falando, não adianta alguns comentaristas virem culpar o elenco, porque saiu vários jogadores que não sei o quê. Porque esse time do São Paulo, mesmo sem Lucas Moura, sem Oscar, tinha que ter vencido o Sport e agora tem que vencer o Alianza Lima. Até porque o time peruano vem muito desfalcado para esse jogo. E na minha opinião, né, o São Paulo deve vencer e vencer bem, com tranquilidade nesse jogo, jogando em casa pela Libertadores. E ontem teve o sorteio da terceira fase, né, da Copa do Brasil. Então vamos ver os confrontos e quem o São Paulo vai enfrentar. O Operário vai pegar o Vasco da Gama. O Fluminense vai jogar contra o Aparecidense. O Paysandu vai enfrentar o Bahia. O Botafogo vai enfrentar o Capital. O Internacional vai enfrentar o Maracanã. O Retrô vai jogar contra o Fortaleza. O Brusque vai pegar o Atlético Paranaense. O Ceará vai pegar o Palmeiras. O Maringá vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Botafogo, né, de Pernambuco vai enfrentar o Flamengo. O São Paulo então vai pegar o Náutico. E o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova. O Santos vai jogar contra o CRB. O Novo Horizontino vai jogar contra o Corinthians. O Criciúma vai jogar contra o Bragantino. E o CSA vai enfrentar o Grêmio. Então, na minha opinião, né, pessoal, é um adversário fácil para o São Paulo, o Náutico. O pior aí que poderia pegar é o Ceará, né? Então vai ser um confronto de primeira divisão, Ceará e Palmeiras. Mas demais, né, pessoal? Vários times aí pegou time mais tranquilo, na minha opinião. E o Conselho do São Paulo aprovou ontem, com mais de 80% dos votos, as contas do tricolor do ano passado. Só em 2024, o São Paulo ficou no prejuízo de 287 milhões de reais. E a dívida, que em 2023 era 856 milhões, saltou para 968 milhões em 2024. A única boa notícia é que o São Paulo teve um faturamento maior que 2023. O São Paulo faturou em 2024 um total de 731 milhões de reais. E em 2023, esse valor era cerca de 669 milhões de reais. Então o São Paulo começa a se mexer, né, fora de campo, já aprovou o fundo de investimento, né, que o São Paulo pretende quitar um pouco das suas dívidas e diminuir os juros. O São Paulo também estendeu seu contrato com a Superbet até 2030 e esses valores podem chegar a 1 bilhão, né, caso o São Paulo cumpra algumas metas. E o São Paulo também está muito próximo, né, de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. Então o tricolor começa a se mexer aí fora de campo. Então vamos ver se no fim da temporada, né, pessoal, de 2025 agora, o São Paulo consegue fechar com superávit. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!